Semana passada nós falamos a respeito de coisas que o Senhor vem transformando dentro de nós, de coisas que nós permitimos que o Senhor veio tratando em nós. Eu creio que é um tempo de refrigério na nossa vida, é um tempo de restauração. Amém? Quantos recebem a restauração do Senhor? Então, gostaria que vocês ficassem ligadinhos nessa palavra que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Amém? Que o Senhor venha abrindo os nossos ouvidos e os nossos corações. Que a gente venha entendendo totalmente a profundidade da palavra e do que Ele quer dizer para nós. Gostaria de começar falando de um versículo que está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Está aqui. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois, presta atenção nisso, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, de firmar, fortificar e fundamentar. Olha aqui, gente, se nós entendermos a profundidade desse verso, nos ajuda a entender que isso que você, que eu passamos, é um sofrimento muito pequeno. Aí você pode estar pensando, ela não sabe o que eu tenho passado. Ela não sabe como eu tenho me encontrado. Mas aqui está falando que o Deus da graça, é Ele que vem derramando a graça na nossa vida dia após dia. Se nós estamos aqui, é pela graça do Senhor. Se nós estamos aqui com tudo que nós estamos passando e estamos aqui adorando ao Senhor, com um sorriso no rosto, ainda que o nosso sorriso seja apenas aqui, vamos sorrir para um irmão. Mas por dentro o Senhor, que sonda os nossos corações, Ele sabe desse sofrimento. Mas Ele tem falado que é um sofrimento pequeno, diante de toda a restauração que Ele vai fazer em nossas vidas. Amém? Você sabe que todas as coisas que vêm nos abalando, todas as coisas que têm nos afetado, tem um objetivo. Tudo aquilo que está sendo abalado em nós é para que permaneça somente o inabalável em nós. E Jesus, Ele é tudo que nós precisamos. Ele é a rocha inabalável em nossas vidas. Mas vamos lá, o versículo que nós estávamos falando aqui. Deixar aqui, gente. Esse versículo está em Miqueias, capítulo 4, versículo 7. Farei dos que mancam um remanescente, e dos que foram afastados uma nação forte. O Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. Olha que interessante, é uma palavra para o futuro, mas se nós olharmos o contexto de Miqueias, ele foi um profeta. E ele profetizou contra muitos absurdos que estavam acontecendo naquela época. E o interessante é que eu peguei também uma palavrinha para mexer conosco nessa manhã. Talvez você possa estar pensando, mas é uma palavra que já aconteceu e uma palavra para o futuro, porque vem falando que Deus, Ele vai estar no Monte Sião junto com aqueles que estavam dispersos, com aqueles que estavam em sofrimento.
Mas o interessante é que ele fala desde agora. E o momento é o agora. O momento é o hoje. Do que nós estamos entregando para o Senhor. O Jonas, quando estava aqui fazendo a ministração, eu achei bem interessante, porque domingo após domingo, o Senhor, pela graça dele, ele vem derramando a palavra dele na nossa vida, ele vem dando uma injeção de ânimo na nossa vida, ele vem dando uma palavra de esperança para nós domingo após domingo. Se nós percebemos isso, nós enxergamos a graça e o amor dele, a bondade dele sobre a nossa vida, de restauração domingo após domingo. Por quê? Porque todo domingo o Senhor Jesus está lá batendo na porta do nosso coração. E se nós abrirmos a porta, nós vamos permitir que Jesus venha entrando dentro de nós e venha estabelecendo todos os pensamentos que Ele tem a nosso respeito. Só que se nós deixarmos o ladrão assaltar a nossa alma, domingo após domingo, nós estaremos desanimados. Se nós permitirmos que uma palavra de desânimo seja muito maior do que o poder de Deus que opera em nós, nós sempre vamos ficar para baixo. Então é um momento que nós podemos decidir diariamente na nossa vida. Quem que nós vamos permitir bater na porta? Quem que nós vamos abrir? Para quem que nós vamos estar dando acesso diariamente na nossa vida? Será que são as palavras restauradoras de Deus em nossas vidas? Ou são os problemas ao nosso redor? Porque, queridos, pode ficar sossegado, todos nós temos problema. Só que diariamente o Senhor, Ele vem dando uma palavra dele para a nossa vida. Diariamente Ele vem restaurando, porque diariamente Ele está batendo na porta do nosso coração. Só que nós temos a opção de ver quem é que vai entrar. Se é Deus ou se são ladrões de sonhos de Deus. Porque o inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir. Ele mata toda a palavra que é lançada de bênção sobre a nossa vida. Ele vem matando e destruindo todos os nossos sonhos e projetos em Deus na nossa vida. Então, fique aí pensando sobre isso. Diariamente, quem você permite, para quem você está dando esse acesso. Agora, é agora que o Senhor vai fazer algo dentro de nós. Se você abrir a porta do seu coração, é no dia de hoje que algo vai ser transformado dentro de você, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E é por isso que eu comecei com esse verso de 1 Pedro 5,10, falando que esse problema que você está passando, que eu passo, que vocês passam, eles são pequenos diante do poder restaurador de Deus na nossa vida. Você sabe que nós estamos com dois irmãos muito queridos aqui da nossa igreja, da nossa congregação. Eles estão, a Paula, que é a esposa do Salir, ela acabou de passar por um procedimento cirúrgico, sexta-feira. E o Senhor tem restaurado a vida dela dia após dia. O Rodrigão está no hospital aguardando a cirurgia que vai ser essa semana. Mas eles têm aquela âncora fixada lá em Deus. Eles estão confiantes que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o interessante desse versículo, que quando nós estamos passando uma situação difícil,
Eu me lembro quando eu e o Leandro, nós estávamos passando uma situação difícil. Para quem não conhece a nossa vida, nossa igreja, a Poema, começou através de uma restauração. E eu me lembro que eu ia para a igreja aguardando uma palavra do pastor, porque eu e o Leandro estávamos separados, o Leandro tinha ido embora de casa, e eu queria uma palavra que Deus ia restaurar, que Deus ia fazer, que Deus ia me dar a vitória, que Deus ia fazer alguma coisa na minha vida, mas de repente o pastor, ele falava de Romanos, e aí ele lia assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que quem estava ministrando minha alma, meu coração naquele momento, era o ladrão da palavra de Deus. Porque por diversas vezes que eu chegava na igreja e a palavra era: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu saía pior do que eu tinha entrado. E eu começava a chorar na hora que o pastor começava a ministrar Romanos, porque eu não tinha entendido a profundidade desse versículo. Se eu realmente amasse a Deus de todo o meu coração, eu saberia que todas aquelas coisas estavam me empurrando para os braços dele. Todas as coisas, queridos, que vocês estão passando, que nós estamos passando, nós temos a opção de ter um testemunho com Cristo, ou de ficar somente lamentando que nós não temos, que nós não vamos sair de lugar nenhum, que nós não vamos conseguir. Mas se nós amamos a Deus de todo o nosso coração, nós vamos compreender que tudo isso que nós estamos passando é para o nosso bem. Amém? Vocês estão felizes ainda? E nós vivemos ao nosso redor, nossa vida é de constantes desafios. É muito comum, queridos, eu não estou falando que nós temos que colocar uma capa de super-herói e falar: olha, eu não sinto nada, eu sou fortalecida em Cristo, eu não tenho medo, eu não tenho desafios, eu sempre estou segura em Deus. É uma mentira isso. Quem tem o microfone aqui na mão não tem isenção de uma proteção divina, mas nós temos que buscar ao Senhor diariamente e alimentar a nossa alma com Cristo. Então, diariamente, nós somos tentados sim a ficar com esse sentimento de ficarmos enfraquecidos, desanimados diante de tanta coisa. Mas, no entanto, se nós nos alimentarmos da palavra de Deus diariamente, ela sempre vai estar repetidamente falando da fidelidade e da bondade de Deus, que nunca nos abandona. Nem mesmo nesse momento. Nem mesmo nisso que você possa estar pensando que esteja difícil na sua vida. E eu acho interessante essa palavra de Miqueias, que é uma mensagem de uma esperança de restauração, baseado na certeza de que Deus, ele é fiel para transformar todas as nossas fraquezas, tudo aquilo que nós pensamos que nós somos fracos, ou até mesmo nas nossas fraquezas, nós vamos estar na força do Senhor. Se nós permitirmos que Ele venha ministrando a nossa vida, que Ele seja aquele que é soberano sobre nós, nós vamos usufruir da força do Senhor. E em Miqueias, do capítulo 4, do versículo 9 até o 13, ele aborda situações do que o povo estava passando, dificuldades. Eles estavam tendo muita injustiça, eles estavam tendo muita desigualdade social, eles estavam enfrentando vários tipos de corrupção naquele momento.
e estavam na dificuldade do cativeiro. Mas a segurança que eles tinham é que era um tempo que iria acabar. Era temporário aquilo, porque Deus ele ia trazer uma grande vitória de restauração. Porque se nós prestarmos atenção, o Senhor ele decreta algo no livro de Miqueias, ele decreta um juízo, ele decreta um tempo de lamentação, mas ao mesmo tempo ele já dá uma palavra de restauração. E é assim na nossa vida, quando nós entendermos tudo o que nós estamos passando, tudo aquilo que o Senhor tem falado para nós não fazermos, para nós abandonarmos, logo já tem uma palavra de restauração sobre a nossa vida. É inevitável isso acontecer. A promessa de Deus, ela é clara. Aquele que está fraquejando, aquele que está mancando, aquele que está passando algum tipo de dificuldade, se tornaria um remanescente. Aqueles que foram afastados, que se sentem diminuídos, que se sentem inferiorizados, eles seriam restaurados. Então eu não sei como é que você se encontra nessa nação. Eu não sei você que está nos visitando, como é que você entrou. Talvez você esteja tão bem. Mas a vida nossa, gente, é constante desafio. Nós acabamos de ter uma vitória, nós acabamos de passar um processo, e nós temos lá, Jesus, conseguimos, aleluia! Mas logo em seguida vem uma nova prova do Senhor. Mas a certeza que nós temos é que a restauração do Senhor já está garantida. Se nós colocarmos a nossa esperança no Senhor, nós vamos entender que essa restauração e que todos os problemas que nós passamos são problemas passageiros. Eu acredito que muitos de vocês, muitos já tiveram alguma experiência quando vocês se converteram ou quando vocês conheceram Cristo de alguma maneira, e de repente você passou uma luta tão grande que parece que a luta de conhecer, quando você foi até Cristo a primeira vez, ela era maior, ela ia te matar, você não ia aguentar, você não ia suportar, e de repente o Senhor te deu a vitória. E de repente, mais uma vez, você está passando uma nova prova. Só que a certeza já estava estampado dentro do nosso coração. Nós sabemos, e isso não quer dizer que nós não vamos sentir um frio na barriga, não vai dizer que você não vai sentir medo, mas nós já temos a certeza de que Deus ele vai dar a vitória para nós. Se nós estamos alinhados com o propósito de Deus, querido, é lógico que o Senhor ele vai nos garantir a vitória. Se nós estivermos alinhados ao propósito de Deus, é algo muito interessante nós pensarmos nisso. Nós entendemos. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Querido, entra no seu quarto, procura saber de Deus, se isso que você tem vivido, que você tem pedido para Deus, está de acordo com os propósitos dele na sua vida. Amém? Eu gostaria de ler um texto para vocês de Isaías capítulo 61, 3. Que vem falando sobre a restauração plena de Deus. A palavra restauração, ela dá a ideia de voltar ao estado original. De Deus restaurar aquilo que foi abalado, aquilo que foi quebrado, aquilo que não está de acordo com o que nós deixamos. O Senhor, ele restaura todas as coisas. Isaías capítulo 61, 3. Diz assim: e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas,
óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés do espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Só que eu gostaria de continuar lendo o versículo 4, que diz assim: edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os que antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. O Senhor, Ele quer restaurar a nossa vida. E quando nós falamos de geração em geração, queridos, eu quero deixar algo aqui do Senhor para vocês e que vocês venham orando sobre isso. Ai, mas olha, na minha família houve muito divórcio. Na minha família houve problema desse tipo de saúde. Na minha família houve isso, houve aquilo. Muita maldição hereditária. Mas aqui garante, queridos, algo para rebater. Tudo que foi decretado sobre você e sobre a sua geração, ela está quebrada no nome de Jesus. E que você venha. Sabe o que é interessante também? Não vamos fazer disso um momento místico, mas que você venha compreender perfeitamente o que o Senhor fala a respeito disso. Que, não houve divórcio. Gente, na minha família, divórcio era algo normal. E o que aconteceu? Eu e o Leandro? Repetição de padrão. Divórcio. Só que nós demos a oportunidade e nós quisemos que ele tivesse entrado no nosso coração. E nós quebramos isso em nome de Jesus. Nós quebramos. E na vida da Lília, do Gu, Radassa, que ainda vai demorar para casar. Samuel talvez nem case, coitado. Mas está quebrado. Só que depende deles. Vai depender da aliança deles com Cristo. Então a palavra que o Senhor tem para as nossas vidas é que de geração em geração, tudo aquilo que você vem ministrando dentro da sua casa, dentro do seu lar, com os seus filhos, isso vai sendo a bênção do Senhor sobre a vida de vocês. A fidelidade de Deus no meio das adversidades, querido. Deus, Ele jamais abandona o seu povo. Ele sempre vai permanecer fiel. Mesmo quando nós não somos fiéis, Ele permanece fiel. Eu achei interessante o Smith, semana passada, ele fez um ofertório. E ele estava falando de dinheiro. Querido, se você der, se você não der, Deus, Ele é fiel, Ele continua sendo fiel. E a fidelidade do Senhor sobre a nossa vida, ela é maravilhosa. No meio das diversidades, apesar de quem nós somos, Ele é fiel. Ele permanece fiel. Eu me lembro que nesse momento em que eu estava separada do Leandro, no momento em que para mim era angustiante, era um momento tão difícil. E eu falava assim: Deus, por que o Senhor me abandonou? Porque geralmente nós olhamos para ao redor, nós olhamos para a direita, olhamos para a esquerda e nós começamos a ver o agir de Deus na vida de todo mundo, mas na nossa não. E às vezes nós podemos até nos sentir abandonados por Cristo. Eu cheguei a pensar que Deus, Ele tinha me escolhido para sofrer. Que Deus, Ele tinha me marcado ali com o dedão dEle, com o polegar dEle, falando: essa aqui é para sofrer, porque eu não vou restaurar. Eu não vou fazer nada. E eu me lembro que um dia eu estava ouvindo uma rádio e eu comecei a ouvir. Eu não me lembro se era uma música ou se era alguém falando de um texto de pegadas na areia. E eu achei interessante porque era a história de uma pessoa que estava caminhando na praia
E ela caminhava assim na praia e Jesus estava com ela. E ela caminhava pela praia, então quando ela olhava, 4 pegadas. E aí, ela ia caminhando, só que aquela caminhada já estava ficando muito difícil. O sol estava batendo, né? O sol estava castigando. E de repente ele contando tudo para Jesus, tudo o que estava acontecendo na vida dele. E aí ele olhava sempre para as pegadas, 4 pegadas. E no momento em que ele já não aguentava mais, ele olha assim para o chão e ele fala: Jesus, no momento mais difícil, que eu já não aguentava mais, o Senhor me abandonou. E ele falava assim: no momento mais difícil da sua vida, quando você não conseguia mais caminhar, eu te peguei no colo. O Senhor, Ele é fiel na nossa vida. A fidelidade do Senhor, ela é imensurável. De nós estarmos aqui, de nós estarmos vivos, queridos, há alguns anos atrás eu estava no leito do hospital. E nem era para eu estar aqui. Mas a graça do Senhor e a fidelidade do Senhor sobre a minha vida, e eu só tenho que agradecer a tudo que Ele fez. Lamentações, capítulo 3. Gostaria de ler com vocês aqui, falando da fidelidade do Senhor. Vocês estão felizes? Será que vocês estão percebendo a graça do Senhor? O amor de Deus na sua vida? O Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida, meu querido. Aleluia. Lamentações, capítulo 3, 22, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Querido, se você está triste, se você acorda angustiado, você pode se lembrar desse versículo, você pode afirmar isso na sua vida, você pode ter a certeza que a fidelidade do Senhor está sobre a sua vida, porque se você conseguiu abrir os seus olhos e respirar, é porque as misericórdias dele se renovaram sobre você. E você está usufruindo da fidelidade de Deus. Ele transforma a fraqueza em força. O Senhor, Ele não apenas restaura, mas Ele nos fortalece. Ele pega todos aqueles que são fracos e enche da sua força, e enche do seu poder. 2 Coríntios, capítulo 12, 9 e 10. Mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Queridos, nós temos que entender que a fraqueza, ela é nossa, mas o poder é de Deus. A fraqueza, ela é do homem, mas o poder inabalável é de Deus. A graça de nos sustentar é de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Se nós ficarmos diariamente, ai, meu Deus, ai, eu me lamento, eu só me lamento, eu só tenho lamentações.
o poder de Deus sobre a nossa vida, queridos. Nós temos que entender que é esse poder que vem nos sustentando. Agora, o importante é que nós temos que nos alegrar para que a força do Senhor esteja sobre a nossa vida. Não é errado você ficar triste. O que é errado é você permanecer nesse lugar. Não é errado você sentir medo. O que é errado é você estar neste lugar. Não é errado você sentir fraqueza. O que é errado é você estar se sentindo sempre dessa maneira. Nós estávamos falando a semana passada do poder da metanoia, de como você, queridos, como que você se enxerga, queridos, no espelho? Quem que você enxerga? Como coitado miserável ou como filho de Deus? Comece a mudar a ótica sobre a sua vida e comece a profetizar coisas sobre a sua vida, mas palavras de bênção, não de maldição, querido. Não do que você está passando, porque o que você está passando, você já está passando. Agora começa a mudar o ambiente com as suas palavras, porque isso, o poder da vida e da morte está na nossa língua. Então nós devemos abrir a boca e profetizar palavras de bênção sobre a nossa vida. Porque o que já está acontecendo de ruim já está, você quer mais? Então comece a mudar. Você está triste, mas põe um sorriso no rosto e fala que a alegria do Senhor é a sua força. Senhor, então me contagia com a sua alegria, me contagia com a sua força. Eu quero me gloriar, Senhor Deus, porque hoje eu estou fraco, mas é nessa fraqueza que o teu poder vem repousando em mim. Então, em nome de Jesus, começa, querido, a transformar o ambiente em que você vive. Comece a transformar a casa que você mora em lar. Transforme a casa que você mora em lar. Transforme a sua família com o que você está profetizando. Transforme o ambiente que você trabalha com a sua boca. Transforme todas as coisas. Para de falar que aqui é um lugar terrível. Aqui não sei o que, queridos. Aqui é uma bênção do Senhor. Tanto que é uma bênção que você veio para cá. Então comece a transformar todas as coisas pelo poder da sua língua. A liderança de Deus, ela é eterna sobre a nossa vida. Em Miqueias, no 4:7, ele termina com uma promessa eterna. O Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. Isso nos dá uma esperança inabalável, porque não é só agora, não foi só ontem, não é só agora, mas vai ser eternamente. O Senhor, Ele vai cuidar de sempre estar restaurando a nossa vida. E quando todas as coisas estiverem perfeitamente, estaremos no monte Sião com Ele. Mas permanece. Olha aí para o seu vizinho e fala: permanece. Permanece. Ainda que esteja difícil. Ainda que o seu sonho não aconteceu, permanece. Permanece, querido. Permanece. Isaías 9:6. Para finalizar, gente. Porque um menino nos nasceu. Um filho nos foi dado. O seu governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Esse é o nosso Deus, que Ele restaurará, não só no futuro, mas agora. Só abre o seu coração. Ai, mas eu tenho pedido há tanto tempo, mas eu tenho clamado há tanto tempo. Querido, abre a porta do seu coração. Eu não sei o que você tem que fazer para que você venha alcançar a restauração de Deus. Eu te aconselho a você entrar no seu quarto, fechar a porta e você ter um direto lá com Deus.
Você tem coragem de falar, Deus, o que eu tenho que fazer? Mas você tem coragem de ouvir? E tem coragem de abandonar? E entregar para Ele tudo aquilo que Ele vai pedir para você? Ele está prontinho para restaurar a sua vida. Ele está prontinho para restaurar todas as coisas. Nós temos, queridos, nós podemos confiar. Nós temos a certeza da confiança na fidelidade de Deus. Ele é aquele que restaura, que transforma a nossa fraqueza em força e que nos lidera com graça, com confronto, com amor e com cuidado. E nunca se esqueça que em Cristo nós somos mais que vencedores. Como que nós podemos falar isso? Quem chega em primeiro é vencedor? Sim. Eu cheguei em primeiro. Venci. Só que quando nós estamos em Cristo, nós temos uma vantagem. Somos mais que vencedores. Amém? Nossa oração, querido. Talvez você nem lembre quem ministrou isso, mas também não me importa. Mas eu gostaria que diariamente nós começarmos a orar e reconhecer que o nosso Deus, o nosso Pai, é o guarda de Israel e Ele não dorme. Reconhecer que Ele jamais dorme. Reconhecer a fidelidade dEle que nunca falha. Mesmo quando nos sentimos fracos e derrotados. Saber que Ele está conosco, pronto para nos restaurar e nos fortalecer. Que a gente venha tendo a ajuda dEle mesmo. A ajuda dEle mesmo. De confiar e viver com esperança nele. Que a gente venha fazendo essa oração diária. Reconhecer a bondade de Deus. Ainda que esteja difícil, agradece a Deus pela oportunidade de estar vivo e de trazer mudança para a sua vida.